Bom, pessoal, então vamos lá. Continuando aí o nosso treinamento de NR10, nessa nossa 13ª parte, nós vamos falar de acidente de origem elétrica, tá ok, pessoal? Vamos falar de algumas causas direta e indiretamente, ok? Vamos falar também um pouco de campo eletromagnético e descarga atmosférica, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de acidente de origem elétrica, é exatamente o contrário do que? Dos riscos adicionais. Riscos adicionais não são os acidentes que podem acontecer que não estão diretamente ligados à eletricidade. Já no caso de acidente de origem elétrica, é justamente o que? São os acidentes que podem ocorrer, certo? No local de trabalho, que estão ligados diretamente à eletricidade. Aí com isso nós temos as causas imediatas e as causas intermediárias. O que seriam as causas imediatas? São atos ou condições que estão diretamente associados ao acidente. Um exemplo disso, no caso, é um choque elétrico que pode ser através de um toque com a mão no barramento, certo? Ou seja, é um ato da pessoa chegar lá e encostar, e onde o barramento ele pode estar energizado, que seria a condição, tá? Então, ou seja, o acidente ocorreu porque, ainda que de forma acidental ou não, houve um contato direto com a eletricidade. Então, isso seria uma causa imediata. Já a causa intermediária são fatores pessoais ou de trabalho que contribuem diretamente para a ocorrência do acidente. Ou seja, como se fosse, pessoal, um ato inseguro, certo? São condições de fatores que vai o quê? Levar ao acidente, mas devido a um ato inseguro, digamos assim. Mas para se entender melhor, é preciso saber o que é um ato inseguro. É o comportamento emitido pelo trabalhador que pode levá-lo a sofrer um acidente. Os atos inseguros são praticados por trabalhadores que desrespeitam as regras de segurança, por não as conhecerem devidamente ou ainda têm um comportamento contrário à prevenção. Um exemplo disso, pessoal, que acontece muito é o quê? Excesso de confiança. Os trabalhadores que têm muita prática profissional e se julgam imunes aos acidentes. É complicado. Imperícia, falta de habilidade por parte dos trabalhadores para o desempenho da atividade, mas mesmo assim se julgam capazes de executá-la. É a falta de aptidão, pessoal. Então, olha só, você percebe o seguinte, que mesmo a eletricidade matando, ainda tem gente que desrespeita a eletricidade. É importante que o trabalhador ela entenda um pouco de eletricidade, tá? Mas não somente a parte de instalação, mas realmente a parte técnica. Por quê? Quando a gente fala de campo eletromagnético, o que seria um campo eletromagnético? Ele é um fenômeno que ocorre devido à passagem de corrente elétrica, tá? E esse fenômeno que ocorre, a gente muitas das vezes não sente, muito menos vê. E o campo eletromagnético, pessoal, ele tem o poder de puxar. Por isso que não se deve usar adornos, ou seja, objetos de metais, bijuterias, enquanto se esteja executando o serviço elétrico, justamente por causa do risco da eletricidade, tá? Devido ao campo eletromagnético. Pessoas com marca-passo também têm que tomar muito cuidado, porque o campo eletromagnético ele vai influenciar no funcionamento do marca-passo, certo? De forma negativa. Com isso também, pessoal, nós temos o que? A descarga atmosférica, que nós já falamos aqui, certo? Que são o quê? São raios, certo? Que pode acontecer justamente por condições do ar, enfim. Então, pessoal, olha só, o acidente de origem elétrica, ele não está somente ligado diretamente às pessoas que não entendem. As pessoas que também entendem de eletricidade, mas não o suficiente para poder analisar os riscos, ela também pode sofrer um acidente diretamente ligado à energia elétrica. Ou seja, se você vai fazer o serviço em uma baixa tensão, os cuidados têm que ser feitos até determinadas condições. Agora, se você vai trabalhar sobre alta tensão, você vai ter que obter outros tipos de cuidados para que o serviço seja executado, porque a condição, o quadro já muda, tá?
Então, ou seja, acidente de origem elétrica é todo aquele acidente, de forma resumida, que aconteceu devido ao fato da eletricidade. Mesmo pode ser de forma acidental ou não, mas o seu acidente aconteceu e o causador desse acidente foi a eletricidade. Tá bom, pessoal? Bom, desde já aí, bons estudos a todos, tá? Desejo a vocês um ótimo dia e até a nossa próxima aula.